Olá, você está no Gruda, Grupo de Discipulado Apostólico. Eu sou o Denis Ricardo e é muito bom estar junto com você mais uma vez. O tema de hoje é reconciliação. Será que a gente entende completamente o que é que esta palavra significa? Você se considera uma pessoa reconciliada ou afastada? Reconciliação depende de quem? De Deus ou de nós? Isso e muito mais você vai aprender aqui comigo nesse vídeo. Deixa eu te avisar uma coisa logo de cara. Nos primeiros minutos desse vídeo aqui, eu vou falar de princípios básicos que a maioria de nós conhecemos muito bem sobre reconciliação. Só que na segunda parte do vídeo, eu vou expor algumas verdades que podem sim chocar alguns de vocês, trazer algum tipo de desconforto, entendeu? Então você fique até onde você achar que deve. Agora, se você tem estômago, vontade de amadurecer, fique até o fim desse vídeo. Vamos lá? Bom, reconciliação, vamos por significado. É o restabelecimento de boas relações entre as partes que se desentenderam. Readmissão de vínculos, reconexão de convívio, restauração de uma aliança. Já o antônimo, ou seja, o contrário de reconciliação, é o seguinte: é a desavença, o conflito, a ruptura, a separação, a inimizade. E este era realmente o nosso estado antes da obra redentora do amor e do perdão do nosso Senhor Jesus. Nós éramos inimigos de Deus. Mas depois do sacrifício da cruz, todos nós fomos reconciliados. Veja o que a palavra de Deus diz na carta do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 5 e nos versos 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora, sabe o quê? A reconciliação. Deus nos reconciliou com Ele por meio de Jesus. Ele quebrou toda aquela inimizade que nos separava dele. Veja um outro texto também do apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Meu Deus! A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quantas vezes repetiu a palavra reconciliação, né? Percebeu a grandeza dessa reconciliação? Por meio de Cristo, seu Filho, Deus nos reconciliou para sermos reconciliadores. Como eu disse lá no começo do vídeo, até aqui tudo bem. Talvez nada do que você não saiba, não tenha ouvido ou sabido. Então eu quero ir agora para a parte que cabe a nós. Temos nós agido como Deus e Jesus agiram para reconciliar? Nós temos deixado o Espírito Santo conduzir nossas ações para gerar reconciliação nas pessoas? Só você que pode responder por você mesmo. Então deixa eu te ajudar a refletir aqui para que você possa responder isso aí de forma honesta, o mais honesto possível. O texto aponta claramente o que pode impedir a nossa reconciliação. Primeiro, imputação, quer dizer, lançar sobre as pessoas as transgressões que elas eventualmente cometem. Os erros e pecados dos outros são dolorosos demais para você, ao ponto de prejudicar sua caminhada com elas. Depois, o perfeccionismo, a dificuldade de lidar com as incapacidades humanas. Claro, isso aí fatalmente vai te consumir. Seu extremismo te impede de tolerar pessoas tão carnais e transgressoras à sua volta. E essa exigência que se tem é tão intransigente que vai te afastando do convívio social e congregacional. Terceiro, arrogância, a falta de humildade para reconhecer sua inimizade contra Deus e contra as pessoas. Peraí, como assim, Denis? Que isso? Eu me vejo uma pessoa assim de princípios, de caráter, eu possuo uma ética, uma moral cristã até considerável. Peraí, tudo bem, ok, pode até ser. Mas se tudo isso aí não te leva a uma vida de reconciliação, não vai adiantar de nada. Então vigie teu coração e veja se existem aí pendências com pessoas. Veja quais são suas motivações para fazer o que você faz ou até mesmo para fazer o que você fez. Refaça o caminho, corrija a sua rota, se
permita ser exortado e confrontado. Admita que teu ego falou mais alto muitas vezes e que tua vontade teve que prevalecer sobre as outras, que você teve dificuldade de se submeter. Agora olha para Jesus no texto. Ele perdoou, se fez pecador, não é? Mesmo sem pecado, se humilhou para que nós fizéssemos o mesmo que ele fez. Então você tem que dar um basta para a separação. Tem que aceitar o ministério da reconciliação. Esse vídeo foi inspirado essa manhã, quando uma pessoa me mandou algumas fotos e eu pude ver no rosto de cada uma daquelas pessoas uma caminhada histórica. Num determinado período estávamos todos juntos, caminhávamos na mesma direção. E quais são os motivos pelos quais as pessoas não conseguem permanecer caminhando juntas na mesma direção? É porque nós abrimos mão do ministério da reconciliação. Eu só lembro de Pedro, não consigo lembrar de uma outra pessoa tão emblemática nas Sagradas Escrituras e que Jesus se relacionou e que fez realmente tanta diferença como exemplo de alguém que foi reconciliado. Quando Jesus esteve com Pedro, quando Jesus caminhou com ele, a gente consegue perceber ali o que Jesus fez, qual foi a sua particularidade com esse homem e que reflete na nossa própria vida, nas nossas particularidades com outras pessoas. Eu posso falar aqui de 4 momentos importantíssimos na vida de Pedro e que por muito menos muita gente abre mão de estar junto, se separa, rompe. Infelizmente prefere a devastação, prefere o descontrole, prefere a briga, prefere ir embora. Só que Jesus, ao andar com Pedro, demonstrou qual deveria ser a minha e a sua atitude. Primeiro que logo de cara Pedro já demonstra uma dificuldade de crer. Dúvida pairava no coração dele, muitas. Numa desses momentos, o que se mostra é que ele estava andando com Jesus sobre as águas, porque ele teve coragem de sair do barco a convite de Jesus, mas num determinado momento ele põe em xeque tudo que ele acreditava, se tudo aquilo era verdade realmente, ele começa a afundar. E isso, claro, mexe com qualquer pessoa. Você começa bem, tem uma caminhada e de repente alguma coisa acontece à sua volta, você começa a olhar as coisas que não te agradam tanto, sei lá o que acontece, e você começa a afundar. Afunda o relacionamento, afunda a amizade, afunda o desejo, afunda a expectativa. Mas Jesus foi até lá, pegou na mão dele e falou: Pedro, por que você duvidou? Por que, Pedro? Por que vocês não acreditam? E Jesus levanta Pedro daquela aparente situação de fracasso. Eu não sei se nós somos daqueles que quando alguém afunda a gente vai até lá e levanta, ou se a gente fica torcendo para que a pessoa vá embora e não cause mais problemas e não afunde mais nada em ninguém. Depois a gente percebe que Pedro, daquela maneira muito intempestiva dele, uma pessoa que, sabe, ele realmente era importuno até. Ele fala com Jesus que Jesus não precisava ir para a cruz, não era bem isso. Olha, Jesus, não faça isso, porque eu tenho aqui uma outra opção para você. E Jesus olha para ele de uma maneira muito dura e diz: aparta-te de mim, Satanás. Claro que não era com Pedro pessoalmente, mas era uma questão de identificar que Pedro estava sendo influenciado por uma coisa que não tinha a ver com o seu plano. Então Jesus foi duro com ele, como muitas vezes a gente precisa ser duro. E Pedro ficou meio que sem chão ali, falou: meu, quem ele pensa que é para me chamar de endemoniado? E não era essa a questão. Sai, você não, olha, isso que você está falando não tem nada a ver comigo, isso são coisas do teu coração e do coração de Satanás. Eu vim aqui exatamente para fazer o que tem que ser feito. Quantas vezes a gente quis influenciar nas decisões das pessoas? Nós gostaríamos que o nosso plano prevalecesse. E alguém disse: não, isso aí não tem nada a ver. É isso aqui que vamos fazer porque Deus não me deu essa direção. Eu estou chateado, vou embora. Outra vez, Jesus está ali já quase para ser entregue. Realmente era o momento do beijo da traição. Pedro está com ele. E então ele saca de uma espada e corta a orelha de um soldado daquela maneira violenta, agressiva.
Aí você pode perguntar, meu Deus, como é que será que Jesus errou em escolher esse homem? Jesus não tinha visto nele alguma coisa? Será que Jesus não percebeu que ele era assim tão problemático? Claro que percebeu, claro que sabia. Mas não desistiu dele mesmo assim. E nós desistimos das pessoas por muito menos. Nós não nos reconciliamos por muito menos. Eu não sei se você acha que isso tem a ver com você, se essa palavra não é para você, tudo bem. Talvez você seja uma pessoa que ande muito bem com todos os tipos de pessoa e você tem um coração agregador, perdoador, tolerante e você caminha todas as milhas necessárias, sem medo, espera que as pessoas amadureçam para caminhar. Mas eu não tenho visto isso não. Eu tenho visto um grande número de pessoas indo embora, chateadas, magoadas, com suas impressões, razões, motivos, todos eles pessoais. E por fim, Pedro ainda nega que iria negar. Chega a ser até engraçado. Não, jamais. Jesus, todos esses aqui, sabe essa galera, esse pessoal, esses aí, Jesus, olha, se eu fosse eu abrir o olho, hein? Porque esse pessoal, agora você está falando comigo, Jesus, eu juro para ti, eu jamais, eu vou contigo para onde for. Eu falei, Pedro, você não sabe o que você está falando. Você vai me negar. E não vai ser uma vez não, serão 3, Pedro. Coisas duras de ouvir, coisas que se você não está realmente preparado, você acha que, poxa, Jesus está pegando no meu pé, sou sempre eu que afundo, sou sempre eu que corto a orelha dos outros, sou sempre eu que quero influenciar o ministério dele, sou sempre eu que sou repreendido. Será que o que está acontecendo? Eu não sou bem quisto, não sou bem visto. Eu já vi esses discursos, entende? Discurso de gente que tinha ideias, planos, elaborações, vontades e sonhos e que pelo simples fato de serem contrariados não conseguem permanecer na unidade, não conseguem viver em aliança, em submissão. Eu disse para você que talvez esse vídeo iria causar um certo constrangimento, mas é bom você pensar. Tá tudo bem. Você está reconciliado, você tem reconciliado outras pessoas. A tua palavra é uma palavra que agrega, ou você está isolado hoje com as suas razões, das quais você não abre mão, são pontos de vista muito tradicionais da maneira de você pensar e você não consegue andar com gente que pensa diferente. Jesus deu uma aula quando ele tratou a Pedro e o reconciliou no ministério. Ele mesmo teve que dizer, Pedro, eu roguei por você, porque Satanás queria peneirar você. Mas eu roguei ao Pai e está tudo certo, Pedro. Mas olha, quando você se converter, você vai convencer e converter outras pessoas também pelo teu próprio testemunho. Ah, Pedro, eu olho você, eu vejo essa pedra bruta, trabalhada, transformada. Pedro, como você é uma rocha firme na verdadeira rocha que sou eu, Pedro. Reconciliação já. Se você sabe que precisa, se você entende que é o momento, se humilhe, se submeta, reconheça. Faça de novo o que você precisa fazer. O caminho da correção está disponível para todos. O Pai Celestial que ama os filhos corrige mesmo e ama e vai até o fim. Quero saber se você está disponível para se reconciliar. Pague o preço que for. Peça perdão para quem você precisar pedir. Se coloque na posição. Se disponha a caminhar novamente. Não fique preso por essa mágoa, esse trauma, tudo que aconteceu. Olha só, vira a página. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Era esse o motivo e a minha vontade de gravar esse vídeo. Quando eu olhei aqueles rostos tão familiares, tão importantes na caminhada, pessoas amáveis, cheias de dons, que o desejo do coração, do amigo, do pastor, do companheiro de ministério era, puxa vida, ainda falei isso com a pessoa que me mandou a foto. Que pena que não houve permanência, porque seríamos com certeza um grupo muito mais forte do que somos. Mas
nós temos permanecido amando e sendo amados, perdoando e sendo perdoados. Quando você tem um grupo de 100 pessoas, onde 70 permanecem e 30 desistem, você precisa pensar o que é que aconteceu. Aos que permanecem, continuam pregando reconciliação. Muitas vezes aos que se afastam e vão embora, abrem mão da reconciliação. Nem sempre é possível uma reconciliação direta. Talvez aquilo que dependeu de você já foi feito. Então, deixa na mão de Deus. Mas quando depende de você e você não faz, está sobre você essa responsabilidade de um novo caminho, de um novo começo, de um novo tempo. Deus te abençoe, fique na paz. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, por favor. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você acha importante fazer um comentário a favor ou não, pode até criticar. Se quiser dar o seu dislike, também é muito bem-vindo. Mas de qualquer maneira, tudo isso ajuda a dar relevância a esse tipo de palavra, a esse tipo de ministração. Não se esqueça, não fique sozinho, gruda.